Uma pesquisa realizada na Caatinga pretende definir os tipos de plantas que podem ser utilizadas na alimentação das cabras. Uma forma de garantir os nutrientes necessários para o animal e, por tabela, ajudar a preservar o bioma. Veja o comportamento destas cabras. Elas estão sempre comendo e ao redor delas não falta alimento. Pode até não parecer, mas muitas destas plantinhas que brotam do chão são importantes fontes de proteínas e podem substituir outros alimentos na dieta destes animais, como o milho e a soja, por exemplo. É o que revela uma pesquisa realizada por este professor do curso de zootecnia da UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, de Santana do Ipanema. Aqui nessa área, por exemplo, nós identificamos mais de 8 espécies de gramíneas. Para um leigo, né, você olha só vê uma pastagem natural, só que toda essa gramínea ou diversas outras espécies, elas têm diversos nutrientes que são benéficos na alimentação dos caprinos. E eles gostam, procuram ser... Claro, são muito palatáveis, eles selecionam, saem procurando a alimentação dos caprinos, não é única, exclusiva só de uma única planta, mas eles procuram selecionar diversas espécies. Nós temos capim de roça, temos aqui a grama de burro, por exemplo, aqui o capim-milhã, e assim nós temos várias outras espécies pequenas das gramíneas. E das leguminosas nós temos, deixa eu ver aqui, como essa aqui, matrastra, nós temos aqui azevém, aqui meldroega, e assim a vassourinha de botão. Então são várias espécies que estão convivendo conjuntamente e fazendo a pastagem do semiárido. Uma planta que a gente pode ver aqui, que é muito importante, que nós temos em todo o estado de Alagoas, o mata-pasto, chamado mata-pasto, que é uma leguminosa. A gente pode ver aqui os legumes, né, são vagens. A flor dela, inclusive, vai estar florando agora, muito bonita. Mas é considerado o quê? É uma planta, é uma leguminosa que normalmente é considerada uma erva daninha. E em alguns lugares é colocada herbicida para matá-la. E é uma planta que é um bom nutriente para os caprinos, tanto ele verde como também seco, na forma de feno. A pesquisa realizada nesta fazenda que fica em Santana do Ipanema. Acompanhamos o professor José Crisólogo, os 2 alunos bolsistas que ajudam nos trabalhos e o produtor rural Constâncio, um dos donos da propriedade, até o local onde as cabras estão mais concentradas. A caminhada é longa, mas as pegadas indicam que estamos no caminho certo. Levamos 1 hora até encontrar as outras cabras. Os pesquisadores fazem isso há 5 anos. Eles vêm aqui uma vez por mês. Os animais estão no alto desta colina. São cerca de 300 cabras pastando por aqui. Imaginem toda essa vegetação, tanto a mais rasteira quanto a mais alta, como as árvores, como se fosse uma imensa salada de vegetais. É mais ou menos assim que as cabras enxergam tudo isso aqui. A pesquisa tem foco na bromatologia, que é o estudo das propriedades nutricionais das plantas. O professor José Crisólogo observa e anota as que mais atraem o paladar dos bichos. Esta plantinha, conhecida como malva branca, possui um alto teor de proteína bruta e é uma das preferidas das cabras. Outros componentes importantes para a nutrição dos bichos, como a matéria seca, a matéria mineral e a matéria orgânica, além da quantidade de fibras existentes em cada vegetal consumido pelas cabras, também são identificados na pesquisa. O objetivo principal é exatamente a gente identificar dentro do bioma Caatinga quais as plantas que os produtores podem utilizar aqui na região. E um segundo objetivo seria a preservação da Caatinga, ou seja, a partir do conhecimento da importância das plantas da Caatinga, a gente deseja que os agricultores venham a preservar mais, inclusive a plantar mudas da Caatinga, ou seja, nós podemos no futuro identificar quais as principais plantas consumidas pelos caprinos e também fazer com que haja reprodução ou a produção dessas mudas e replantio de áreas já deflorestadas. Para os estudantes Alex e Danívia, a experiência é inovadora. Recentemente, os 2 estiveram em São Paulo acompanhando a análise do material coletado na fazenda e enviado para o laboratório da USP. Fazendo o relatório, montamos uma tabela de estudo para as plantas que forem ofertadas, dependendo da estação, que vai mudando mês a mês, e colaborando com
com a pesquisa com a universidade. A troca de conhecimentos entre o produtor e a gente com a universidade. Aprendizado também para quem já estava acostumado a lidar com as cabras. Não tinha nem ideia. O tipo de planta e o tipo da proteína também, né? Você está aprendendo também? Estou aprendendo também. Até mesmo as fezes dos bichos revelam informações importantes para a pesquisa. Nas fezes nós identificamos quais os alimentos consumidos e podemos quantificar através de uso de isótopos estáveis ou marcadores, né, como nitrogênio e carbono. E também as fezes são importantes para a identificação de parasitas que existem na região. A gente também faz a identificação e estudo sobre eles. O cardápio das cabras é bem amplo e variado porque a fazenda possui uma imensa área de mata nativa preservada de caatinga, onde os animais também podem matar a fome. Uma reserva natural e de alimentos também. Nós temos, por exemplo, aqui atrás uma espécie com 2 exemplares ali de angico, que tem em torno entre 15% e 18% de proteína bruta, 60% de fibra em detergente neutro, que mais ou menos é uma planta no limite entre volumoso e proteico. Ou seja, uma planta que poderia substituir o quê? Uma ração aí? Isso, ela pode ser colocado junto a outros elementos, né, como por exemplo substituindo o sorgo, substituindo o milho e substituindo 50% mais ou menos da soja. Basta coletar a folha e secar, né, secar ao ar livre mesmo, deixar em forma de feno, ou seja, mais ou menos 20% de umidade somente. E tem mais. Uma das plantas mais palatáveis que os animais encontram na caatinga é a catingueira. A catingueira, que é essa espécie aqui, é uma leguminosa e que tem em torno de 14%, 15% de proteína bruta e 60% de fibra em detergente neutro. É uma planta acessível, o ano inteiro ela tem galhos mais baixos que dá acesso aos animais, assim como também galhos mais fortes e mais altos que fazem com que a espécie sobreviva. Além de proteger a natureza, preservar também reduz custos com a alimentação, sem prejudicar a nutrição dos bichos. Foi o que aprendeu o produtor Eupídio, que é zootecnista e também dono da fazenda. Para surpresa da gente, algumas plantas que a gente não achava que não tinham essa importância, eles constataram que os animais consomem plantas aqui que a gente achava que não tinha importância nenhuma para a alimentação. Exemplo do velame, que durante um período do dia, esses animais consomem o velame, mesmo em época de abundância de alimento, que a gente achava que só acontecia durante períodos muito secos, de secas extremas. Isso economiza, obviamente, com a compra da tradicional ração, né? É isso? Certeza, certeza. Isso baixa os custos, né, de produção.